Oi, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês, hein? Mais uma aula. Hoje nós vamos falar de diversidade. Nós vamos utilizar o livro, nós vamos fazer uma pesquisa na internet e ainda vamos assistir um vídeo muito massa no YouTube. Então, primeiro, vamos entender, antes que eu já vá para o livro, eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 50, tá? Eu estou com o livro digitalizado aqui no meu computador, é a mesma coisa do livro de vocês. O mesmo texto, a mesma página. Página 50, enquanto eu vou aqui fazendo essa breve introdução. Então, é, a diversidade é uma palavra que significa diferença. Vem de diverso, né? Diferenças. Então, e nós vamos falar dessa diversidade num campo social, humano. Existe diversidade natural, existe diversidade de paisagens, existe diversidade urbana, mas a diversidade que nós vamos tratar aqui é a diversidade das pessoas. Então nós começamos a estudar a população já há algumas semanas. Vocês viram aquele vídeo dos refugiados do Brasil, viram, eu fiz um comentário rápido no livro que tem a questão das migrações, né? E aí, no livro agora, a gente vai fazer esse acompanhamento, essa introdução, para a gente entender como é que eu vou ver essa diversidade na minha forma de estudar a população mundial. Então vamos para o livro, ó. Vocês estão vendo aí a diversidade étnica e cultural. O atual processo da globalização e os consequentes movimentos migratórios têm possibilitado a ampliação da diversidade étnica e cultural no mundo. Entende-se por etnia determinado grupo de população que se reconhece e está integrado por tradições, modos de vida, costumes, referências e símbolos próprios. Então, vamos observar essa diversidade sobre dois parâmetros, sobre dois campos de estudo. O primeiro, étnico, que é a diferença, a gente pode falar até assim, a diferença física entre as pessoas, raça, né, estatura, características físicas, né? Vocês sabem, lembram, né, que tem pessoas de outros países, elas têm características diferentes e lá elas são semelhantes, mesmo que também sejam diferentes, mas são semelhantes em relação à nossa realidade. E o outro campo é a diversidade cultural. Crenças religiosas, hábitos culturais, alimentação, jeito de se vestir, cotidiano, ideologias. Você tem um monte de informações diferentes que as pessoas usufruem nela, né? E que se caracteriza geralmente num país de forma parecida, semelhante. Todo país tem sua diversidade. Né? Vocês vão ver logo abaixo aqui que tem um mapa que mostra os graus de diversidade no mundo. Então eu vou continuando aqui no livro, vocês vão me acompanhando. Quem não abriu o livro ainda, abre, acompanha pelo livro, tá? Para a gente entender melhor. Então, com os avanços tecnológicos, o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação e o aumento da circulação de informações, bens, serviços e pessoas, cada vez mais vem ocorrendo a socialização entre diversos grupos étnicos e culturais. Grupos diferentes vêm se conhecendo, né? A globalização fez com que a gente conhecesse outras culturas. Você já tem hoje filmes indianos e coreanos ganhando Oscar nos Estados Unidos e com grande bilheteria em outros países, que não seja o país de origem. Isso já acontece, como já acontecia o inverso com a influência da cultura americana sobre nós, né? Então, que possui idiomas, costumes, valores, tradições e religiões distintos. Então, a grande questão da diversidade é que ela existe, ela é fato. Algumas pessoas não aceitam a diversidade, isso é intolerância. E quando elas não aceitam com a prática violenta, aí vira racismo, preconceito. Então nós precisamos entender que nós fomos formados historicamente, do ponto de vista da natureza, de forma diversificada. Nós não somos iguais, né? Até para os religiosos, até para os cristãos, nós somos diferentes. E nós precisamos nos aceitar, precisamos nos respeitar, precisamos nos tolerar. Ninguém pode impor ao outro o seu modo de vida, a sua forma de pensar, o seu jeito de ser. Né? A gente até quando tem filho, a gente fica querendo que o filho, a filha seja parecida conosco e tal. Mas vai chegar um determinado momento que algumas ideias, alguns costumes, eles vão divergir. E muitas vezes acontece conflitos dentro de casa por causa disso, tá? Claro que eu não estou falando de coisas que extrapolam os limites ou de descumprimento de regras coletivas dentro de casa, né? De regras da escola, mas eu estou falando de aceitar uma opinião, principalmente de um ponto de vista de religião. A religião não pode se impor a ninguém, né? A religião ela tem que ser uma condição de respeito
e de conquista. Eu entendo assim. Claro que a gente fala, tem um público aí que tem todas as ideias possíveis. Então, olha, como resultado, o que se vê atualmente é um grande intercâmbio. Intercâmbio é a conexão, né, entre etnias e povos, e o multiculturalismo, muitas culturas. Multiculturalismo quer dizer isso, muitas culturas diversas, culturas diferentes. Isto é, a coexistência entre pessoas e grupos com identidades culturais diferentes no mesmo território, região ou país. E o Brasil é assim, vocês vão ver daqui a pouco, tem uns dados que mostram isso. O mapa abaixo ilustra os países do mundo de acordo com o grau de diversidade étnica presente em seus territórios. Observe que o Brasil está entre os países mais etnicamente diversos do mundo, fruto do convívio entre as muitas etnias indígenas. Lá atrás, no começo, moravam aqui os povos indígenas, eles já eram diferentes entre si, inclusive de idiomas e de costumes, né? Uma grande população descendente dos povos africanos, que veio para o Brasil, e um grupo numeroso formado por imigrantes, descendentes de povos de outros continentes, da Europa inicialmente, né? Depois do Oriente Médio, países e até da Ásia, como a gente tem o caso da colônia japonesa aqui no Brasil, que é uma das maiores do mundo. Olha esse mapa aqui, ó. Eu vou tentar centralizá-lo aqui na tela para vocês. Então esse é um mapa que mostra o grau de diversidade no mundo, ó. Né? Aqui na legenda dele a gente percebe isso. Quanto mais próximo do marrom, bege, laranja, são os países mais diversos do mundo do ponto de vista étnico. Quanto mais próximo do verde é porque a coisa é menos diversa, mas ainda existe diversidade, não é totalmente homogênea, ainda existe, tá? Vamos aqui para a internet agora, eu vou voltar aqui para a gente ir para a internet, eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar num link aqui e vou mostrar para vocês uma ideia que se tem sobre diversidade, tá? Para vocês entenderem, a minha internet não é uma internet, poxa, que se diga rápida, mas ela abre, como vocês estão vendo. O site é esse aqui, vocês podem acompanhar depois, vocês podem pesquisar outros sites. É assim que a gente usa a internet, né? Para um bom uso. O contexto da sociedade contemporânea, mergulhado na globalização na economia, fluxo comunicativo, interação contínua, tem traçado mudanças profundas nas visões sobre a própria sociedade. O tema diversidade, a forma complexa que este conceito tem se desenvolvido, é fruto do contexto no qual ele se encontra inserido, de mudanças constantes e de uma valorização e percepção das grandes diferenças, sejam sociais, políticas, culturais, sexuais, étnicas, religiosas, ideológicas. Nós temos diferenças de todos os tipos e nós precisamos nos respeitar por isso. Então a gente vai assistir agora o vídeo. Eu vou maximizar aqui na tela para vocês. Vou aumentar o volume. A gente não vai assistir todo, mas prestem atenção. É um vídeo produzido por jovens, hein? Junto com o governo. Foi gravado já há alguns anos. Vamos lá, juventude brasileira! Abandona o preconceito. Atenção, juventude. Manos e meninas estão sendo chamados na Quantum Sports para entrar na onda da diversidade. Som na caixa, DJ. Somos livres pra curtir, pra expressar o que queremos. Sentimento, melodia, equalizando seu momento. Música é cultura, é o seu individual. Liberdade e expressão, diversidade musical. Tipo, eu sou do rap, mano, é do funk. Tem também o reggae, o rock, é cada instante sertanejo, gaúcho, jazz. Tanto faz, o que importa é melodia para expressar a paz. Se ligue na fita, na melodia eficaz, pois a música que faço é pra você dançar. Então baila, quebra, mexe e dança. Jamais se reprime porque eu tenho a esperança. Veja só o que eu tenho pra você. Diversidade musical aqui é só você escolher. Quer dançar um break, então segura.
diversidade musical, vários estilos, vários temas, várias raças, vários cores, vários fatos, sem problema. Música é arte, diversão ou opção. Uma opção existe para em cada lado do mundo. Liberte-se, deixa a música rolar. Liberte-se, a melodia é eficaz. Liberte-se, deixa a música rolar. Liberte-se, a melodia é eficaz. Tic-tic-tá, tic-tic-tá. Tic-tic-tá, tic-tic-tá. Tic-tic-tá, tic-tic-tá. Tic-tic-tá, tic-tic-tá. Eu vou dar pausa, gente, para a gente voltar aqui, tá? É muito legal esse clipe. Vocês podem assistir, tá? Depois. Tem outros clipes interessantes também. Repete o vídeo para ver o link, né, do clique. Mas mostra para nós, né, que não adianta estar discutindo, não adianta estar produzindo sentimentos de, vamos dizer assim, de intolerância, de ódio, né? As pessoas são diferentes. Eu não sou obrigado a aceitar o que as pessoas acham ou pensam. Eu não sou. Ninguém está querendo aqui que você acredite em determinada coisa, ou que você diga que aquilo é certo ou errado. Você tem até todo o direito de dizer que isso é certo ou errado, se você concorda ou não, se é pecado ou não. Isso é um direito seu. O que você não pode é impor isso para o outro. Isso você não pode impor para o outro. Então eu estou aqui mostrando para vocês, ó, tem uma imagem aqui. Eu acho muito interessante essa imagem. Quando a gente coloca diversidade no Google e bota imagens, aparecem muitas coisas, né? Como vocês estão vendo na tela. Mas essa imagem do canto direito que tem essas mãos. Vejam só, são mãos de tamanhos diferentes. Tem mão mais cheinha, mão mais magra, mão mais comprida, mão mais larga. Tem mão negra, tem mão moreninha, tem mão branca, mão branquela. E cada mão está expondo um pensamento, né? Mas todas as mãos são iguais. Tem 5 dedos. Estão presas ao braço, ao antebraço e braço. Todas têm a mesma quantidade de dedos, como eu já falei. E também elas significam, né, essa ideia. Nós todos somos iguais em direito, em sentimentos, em sensações. E somos diferentes nas aparências. Em algumas ideias, né, em concepções, somos diferentes. Mas a nossa essência é a mesma. E nós sentimos tristeza, nós nos magoamos, nós sentimos raiva, nós demonstramos raiva com alguém. Então, assim, é realmente uma sensação que eu posso dizer para vocês. Eu sou filho de um pai negro e de uma família pobre, morei na periferia de Bahia. Então eu sempre tive muito preconceito por isso, por morar em Bahia, por ser pobre. Eu estudava na escola particular como bolsista. Foi até muito melhor quando eu fui para a escola pública. Eu me senti muito mais no meu meio. Quando eu estudava na escola particular, lá vem ele que é de Bahia e tal. Eu já sofri esse preconceito depois de adulto, com colegas de profissão, com pessoas próximas da minha família, no lugar que eu moro, né? Então eu fico imaginando quem mora numa favela, quem mora numa situação de exclusão muito maior. Então eu agradeço a vocês a atenção de hoje. Vamos fazer uma atividade sobre essa aula, depois vai ter um exercício, né? São 2 atividades sobre essa aula. E, gente, viva a diversidade. Que bom que somos diversos, que bom, né? E vamos respeitar, vamos nos amar, vamos tolerar mais. Somos todos iguais. Valeu.